E esta alegria, amados, não pode ser circunstancial. Ela tem que ser permanente. Tem que ser constante. Porque o fruto do Espírito é a alegria. Eu disse que a alegria do Senhor é a nossa. Mas tu entender porque sou aquele que nasce na tua frente. Olha eu nascendo lá e compre, vigia aí, ó. Desce e recebe. Nega sou contigo no cobre rápido. E como o dele anda. Então tu arrasta como deve. Fala Senhor como você. Basta como ele reze a todo dia. Como deve o que vai acontecer será grande. Eu não vou mostrar e alguém vai dizer que ele não suicida. Mas aquilo que eu falo, ele me anda sempre como eu fui. Assemirei e arremirá. E te dei, e conversa, e faço nesta noite, conversa. Para
Representa Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer uma coisa: vai no ribeiro buscar a pedra que você vai derrubar o gigante nessa vida. Eu não sei qual é o gigante que está na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: que o Espírito Santo de Deus hoje vai entregar nas tuas mãos uma ferramenta, e com essa ferramenta você vai vencer o gigante. Ele vai cair por terra nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para derrubar o gigante. O Espírito Santo de Deus, não há gigante que possa, aleluia, ficar de pé na presença dele. Se você crê nessa noite, levanta as mãos para o céu e receba do Espírito Santo de Deus nessa noite. Às vezes o irmão aqui, ó, não está entendendo isso. Um ovelho, são ovelhos de Deus, ovelhos do Espírito Santo. Hoje Deus glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero dar um tema para esta palavra. E o tema que eu quero dar nessa noite chama-se o preço de um chamado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitos querem ser chamados, mas não entendem o preço do chamado. Chamado significa separado. Separado significa santidade, obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há muitos que dizem: Senhor, eu quero fazer a tua obra, envia a mim. Senhor, eu quero ser como o pastor Patriciano, eu quero ser usado como aquele homem. Mas o que muitos não sabem é que para ser
Daria Supecuba Daria Sai. Chamado e para ser separado, você enfrentará na caminhada espinhos, calúnias. Você não terá amigos. Aleluia, Jesus. Separado. Está dizendo separado. Você vai encontrar na caminhada, você vai encontrar lobos. Você vai encontrar serpentes. Você vai encontrar pessoas de todas as formas. Porém, você precisa estar firme no seu chamado. A Bíblia diz que Paulo estava de noite, eu creio, deitado, eu não sei se uma rede ou em uma cama. Ele estava deitado. Paulo estava deitado, eu creio, porque era noite. Quando ele tem uma visão, Deus se revela para Paulo. E Deus mostra a ele em uma visão um homem da Macedônia. Aquele homem dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo escuta, quando Paulo vê diante dele esta revelação, a Bíblia diz que Paulo logo entende que Deus estava chamando para resgatar vidas que estavam naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Naquela cidade havia pessoas que estavam aprisionadas, pessoas que precisavam ser libertas de cadeias, de demônios e de vidas angustiadas. Será que não tinha pessoas naquele lugar para que Deus usasse para trazer aquelas vidas? Talvez tivesse. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite Oh, aleluia, aleluia. é que quando o chamado é com você, não pode ser outro que tem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantas vezes você pode dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição. Senhor, eu não dou conta, eu não suporto, eu não vou dar conta do que tu colocou na minha mão. Mas o Senhor diz que Ele está contigo, que Ele é o teu Senhor e que Ele capacitará você diante desta jornada. Oh, aleluia, Jesus. O que eu entendo de primeira, quando eu leio, a primeira coisa que eu entendo é que Deus chama quem Ele quer. E quando Ele chama, Ele só quer uma coisa: que você esteja disposto a fazer o ide que Ele te manda. Ei, não é fácil ser chamado. Tem gente que pede para ser chamado, tem outros que nunca pediram. Eu nunca pedi, mas dou graças a Deus porque Deus me escolheu e me chamou. Aleluia. Quando aceitei a Cristo, meu projeto era apenas salvar a minha alma e seguir ao Senhor. E Paulo, naquela noite, ele disse que entendeu e concluiu que o Senhor o chamava para anunciar o Evangelho. Oh, aleluia. E Paulo levanta, chama seu companheirozinho. Vamos, Deus te chamou. A segunda coisa que eu entendo é que Deus não manda uma pessoa só, não. Ele manda de dois. Ei, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a glória do trabalho não é para o homem, é para o Senhor. Porém, muitos não entendem. É verdade, Senhor. Tem pessoas que gostam de fazer tudo sozinho, né? É, Jesus. Eu vou varrer a igreja sozinha. Eu vou limpar o chão sozinho. É. Eu vou evangelizar só. Eu vou pregar só. Eu não vou convidar a irmã Euda não. Porque ela é cheia da glória de Deus. Vai tirar meu brilho. Se eu chamar ela, aí o povo vai olhar que ela tem mais unção. Aí eu vou ficar escondida. Cadê eu? Onde é que vai estar? O Senhor vai dizer: a luz que brilha em ti é o Espírito de Deus. Que entende o preço do chamado de Deus na tua vida, quente. Oh, glória, 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 Jesus. Silas e Paulo caminharam
dias essa cidade. Passaram por Filipe. Bendito seja o nome do Senhor. Até que chegaram àquela cidade. No versículo 16 diz que aconteceu que indo eles à oração, ou seja, havia um lugar nessas cidades, um campo que não tinha tipo um templo como nós temos hoje para adorar. Era o ar livre, era no meio assim de uma multidão, à beira de um rio. Aleluia. Ei, precisa ter coragem, viu? Precisa ter coragem. Tem gente que quer ser chamado para poder ter nome de profeta, para poder ter nome de pregador. Mas uma coisa eu quero te dizer, querido, você tem que ser chamado para anunciar e para acreditar que é por internet de você fica sendo liberta, pessoas serão salvas e o nome do Senhor será glorificado na terra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santas do Senhor. Quando Paulo e Silas estavam ali naquele lugar, daquela multidão, a Bíblia diz que logo uma mulher chamada ali, ela estava ali, aceita Jesus como Salvador. E vem a primeira alma. Aceita Jesus, convida eles para estar com ela na sua casa. Aleluia. E ao caminhar, quando eles saíam, a Bíblia diz que é uma jovem. Olha quanto tempo fazia que aquela jovem, Deus está falando com alguém nesse lugar. Aleluia. Quanto tempo fazia que aquela jovem estava aprisionada. Ela estava dando lucro para alguém. Porém a sua vida estava aprofundada à beira de um abismo, à beira do inferno. A sua alma caminhava para o inferno. Aleluia. Os homens se beneficiavam daquele demônio que adivinhava coisa. Quantas vezes alguém não foi na porta de uma macumbeira, batendo na porta dela para perguntar o seu futuro? Deus manda te dizer que esta noite o teu futuro está nas mãos dele. Ele é Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O teu futuro está na mão do Senhor. Aí comanda ele a subnévia. Aleluia. Quando você entra em um lugar desse, quando você põe o seu pé em uma casa de orgia de macumbaria, você agora está liberando para Satanás uma porta para entrar na sua vida, entrar na sua família, e começam as maldições sobre o seu lar, sobre sua casa. Aquela jovem estava aprisionada há muito tempo. E aquela jovem dizia constantemente: esses homens que anunciam o Evangelho são filhos do Deus Altíssimo. Aí você olha e pergunta: mas por que Paulo expulsou o demônio? Ele não estava dizendo que Paulo era filho de Deus? Ele não estava engrandecendo ali o nome de Paulo? Por quê? Porque o diabo, ele é Satanás. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus está falando: cuidado com Satanás. O diabo tem mania de Deus tomar a nós pela sua misericórdia, começar a usar-nos na profecia, começar a usar-nos no louvor, começar a usar-nos a fazer a sua obra, ministrar a sua palavra, porque Ele é quem dá. E aí Satanás começa bem devagarinho e começa a dizer: olha, essa mulher é de Deus, esse homem é o nome de Deus. Ah, se ele pregar, Deus vai descer fogo do céu. Se ele cantar, o Espírito de Deus vai mover. Aí o homem no seu interior começa a ser massageado seu ego. E agora o homem começa a inchar que nem um sapo, começa a crescer e começa a esquecer que o preço do chamado não é esse. O preço do chamado é espinho. Se alguém te ama muito, é porque está faltando alguma coisa. Aqueles que anunciam a verdade não são queridos. Deus. Me diga, veja na Bíblia qual foi o profeta que foi aclamado, posto em altar. Qual foi o profeta que foi dado a ele riquezas, milhões e milhões, para que ele tivesse bem? Não. Todos eles passaram por luta, calabouço, prisões, açoites, foram envergonhados, foram tiradas as suas roupas, a sua nudez foi mostrada perante o povo. O que Deus está falando nessa noite, querido, é que nós temos que enfrentarmos as pelejas e sabermos que é um projeto, é um chamado que você tem. A peleja que você está passando é teu chamado, é Deus te lapidando, é Deus trabalhando, é Deus mostrando para você. Continua aí, fica firme, porque eu serei
Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Quando começou o meu ministério, quando Deus começou o meu ministério, antes de Deus me chamar, antes de eu entender o meu chamado, eu tive que passar por muita coisa. Eu tive que ser posta de joelho para expulsar demônios sem ter, pelos meus irmãos. Eu tive que ser humilhado perante uma congregação. Eu tive que ser empurrada de banco. Eu tive que ser humilhada por não ter uma roupa para vestir, por não ter uma sandália para calçar, por não ter dinheiro para arrumar cabelo. Eu tive que ser humilhada por não ter uma calcinha para vestir. Eu tive que ser humilhada muitas vezes por não ser rica, por não ter um carro, por não ter uma moto. Eu tive que ser excluída de alguns. Quantos faziam reuniões, faziam seus grupos e me excluíam, porque para eles eu não tinha valor. E eu não entendia o porquê disso tudo. Eu dizia, será possível? O que é que tem de mim? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz para merecer tudo isso? Eu me lembro que quando Euda chegou na cidade de Areia Branca, essa profeta de Deus, né? Havia um grupo de irmãos que diziam ser meus irmãos. Nós estávamos até conversando ontem sobre algumas coisas que passamos juntos. E ali esconderam ela de mim. Conversaram com ela e disseram para ela que eu era Barrabás. Disseram, cuidado com a Joelma. Ela é fofoqueira. Cuidado com a Joelma. Ela é perigosa. E aí, mas eu acho tão lindo. Porque escuta aí, crente, não se preocupe com o que eu falo de você, não. Porque quem te representa é Deus. Quem mostra quem é você é o Senhor. Com o passar do tempo, Deus mostra quem é você. É verdade, Senhor. A tua aparência hoje para alguém pode ser nada, mas o Senhor te conhece e te exalta. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a primeira experiência que eu tive, porque quando eu ainda não tinha essa experiência desses mistérios, eu baixava, sapateava, porém algumas coisas eu não entendia. E foi através dessa mulher de Deus que eu conheci algumas coisas. Nós fomos nos reunir numa vigília em uma casa de praia de noite, só na lamparina. Essa mulher, Deus usou eu para ela e ela caiu no chão e ficou estendida. E quando eu vi, eu nunca tinha visto um negócio daquele, eu pensei que ela tinha morrido. E logo eu comecei a pensar, eu olhava para o irmão Francisco, e o irmão Francisco tem um gesto muito esquisito. E eu olhava para ele e fazia, e eu dizia, ele está concordando com o que eu estou pensando, ela morreu. Jesus dos crentes. Amanhã vai sair na manchete de jornada. Crente se reúne para vigília aí, uma profeta mata a outra, meu Deus. E eu fiquei muito nervosa. E de repente essa mulher Deus tomou e levantou, digo, Jesus, ela ressuscitou, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu penso do chamar de um crente, querido, você está pensando que você ser crente, ter nome de profeta, ter nome de pregador é coisa... Você está pensando o quê? Ei, meu filho, ter nome de profeta, precisa ser profeta, precisa saber ser profeta, precisa suportar a dor do seu irmão, precisa suportar a fraqueza, precisa perdoar, precisa andar lado a lado com a cobra que quer te ferir. É verdade, Senhor. Ei, eu, diga aí. Glória a Deus. E o Senhor só tinha me chamado para o louvor. Porém um dia o Senhor toma uma mulher, eu volto já para a mensagem. Toma uma mulher e diz assim, olha irmã, eu estava orando, Deus me revelava você, pregando para uma multidão. Aleluia. Aí eu pedi de novo o Senhor uma confirmação. E aí o Senhor de novo me mostrava só a sua voz. E eu vi uma multidão dando glória, glória, glória. Aleluia. E ela disse, você crê? Eu disse, creio. Mas eu digo para os irmãos que eu não creio. Eu disse que creio por educação e vergonha. Mas eu não creio. Eu disse, Jesus, como que pode? Eu não sei nem para onde que vai pregar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está falando com você nessa noite, se você não sabe. Mas se Deus disse que te chamou, Ele te chamou. E Ele vai honrar, porque é Ele quem dá a palavra ao profeta. Se o profeta estiver na posição de vaso, para receber o aceite, para ser humilde, e dizer, Senhor, esse aqui para anunciar aquilo que tu queres falar, não que eu quero, você verá que Deus cumprirá toda a palavra que sai da sua boca. Aleluia, Jesus. Santo, santo. E aqueles homens, diante daquela mulher, Paulo olhou para ela
comigo, né? Aí eu dizia assim, por que o irmão fulano faz isso, e é só bênção, e é só prova, não tem farinha na panela, não tem azeite, é pouco, falta tudo. Ah, não, peraí, só gosta de gente ruim, Eu dizia, Maria, fica quieta, Chiquinha, para com isso. Eu dizia, Deus, se sou chamado para pregar, é ser pobre, é ser moído, é ser humilhado, pois eu acho que eu não quero, não. Eu acho que eu não vou querer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem disse que você tem escolha? Quem disse? Quem falou? Quem foi? Mentira, não tem, querido. Quando Deus escolhe, não tem jeito. A gente não pode fugir, não há. Você pode se esconder, vai lá que busca. Se você se fechar dentro da sua casa, ele pega a casa, começa a derrubar o pé, vai a parede, cai, você tem que sair pra fora, você tem que gritar, esse aqui, Senhor! Esse aqui, Senhor! Glória a Deus. Deus não deixa ninguém trancado nem acomodado quando ele tem negócio. E o Senhor dizia para mim que ele ia me exaltar no meio daquele povo. Aí um dia, procurar pregador por tudo quanto era lado para pregar numa festa. Mas não tinha, os pregadores já tinham tudo famoso, né? Glória a Deus. Não tinha, não. Aí eu não sei quem foi promovido daquela vez. A irmã Joelma diz que prega. Glória a Deus. Ela chegou na minha casa e falou assim, irmã, eu vim aqui, porque lá na entrada, ainda mais era uma roça, num lugar que não via ninguém, mas ainda queria ter, estava comendo ainda. Eu vim te chamar porque disser que você quer que você prega. Eu digo, uai, eu acho que prega. Eu pego a Bíblia assim, eu leio. E se Deus quiser falar, ele fala. Tá, então você vai pregar na nossa festa? Eu digo, vou. Aí à noite eu fui para o culto e enviaram uma cartinha, né, para todas as congregações. Aí o dirigente da congregação, que eu congregava, né, ele... Eu não tinha oportunidade nem para cantar, para vocês saberem. Tinha um irmão que ele me deixava era atribulado. Ele sentava do lado e disse assim, olha... Hoje é dia da semana, hoje quem vai cantar é Valdir Soriano. Ele cantou bem breve. Agora domingo é Roberto Carlos e os melhores cantores. Você está aqui, o que faz? Você não está cantando nem na semana, tá ruim. Eu disse, sabe, tá aqui, pelo amor de Deus. E aí pegaram aquela carta e começaram a ler e disseram assim, estará pregando na Assembleia de Deus, na entrada, convida todos para estar lá na festa da Senhora. Estará pregando a irmã, e eu fui, pronto, meu Deus, eu perdi até a língua. Joelma, irmã Joel? É você? Eu fiquei igual a lagartixa. Aí todo mundo olhava para mim assim, De repente o Senhor disse no meu coração, prepare, porque 3 pessoas que estão aqui, disse Zenaide, posso dizer o nome que elas estão aqui também longe? Vai, Zenaide, Neide Profeta, tem nada de vai, tu vê se ela vê, problema dela. Mas Deus falou, Zenaide, Neide, e a outra eu esqueci o nome agora. Essas 3 vão estar lá. Elas vão no carro, elas vão pra lá. Uma disse assim, tá, eu quero ver isso. Na minha terra o povo fala assim, eu quero ver esse tá, eu quero ver. Eu nunca vi ela pregando, eu vou ver. Irmão, quando eu cheguei naquele lugar, eu tomei quase um fio de água parte daquela igreja. De tão nervosa que eu tava, minha boca era seca. Aquela igreja lotada, e eu com medo, porque eu não vi ela lá, eu fiquei contente. Eu disse, graças a Deus, foi apenas um pensamento do meu coração. Mas eu tinha sido. E quando eu estava sentada ali, parece que aquela irmã estava com tanto medo de eu pregar que ela prolongou aquele culto com louvor, não sei o que, com oportunidade. Aí já estava quase terminando a festa. Oh, glória a Deus. Ela disse, eu acho que eu vou dar, eu acho que ela disse, eu vou dar no finalzinho. Porque pelo menos se ela não souber pregar, nós enrola tudo aqui e vai. Quando estava sentado naquele lugar, aquele carro parou e desceu aquela mulher, eu fiquei pior. Eu tive vontade de dizer, irmã, não traga mais um pouco, não traga o filtro mesmo pra cá. Bota aqui do meu lado, porque eu quero beber todinha essa água. E eu disse, Jesus, e agora o que eu faço? As mulheres são pregadoras, Jesus. Meu Deus do céu, essa mulher prega demais. Eu vou falar o que nesse lugar? O Senhor disse assim, quando eles me
e fechar aquela Bíblia e tudo. Eu nem escrevi mais nada, porque Deus está da brisa. E quando eu cheguei naquele lugar, que a mulher chega para sentar na cadeira, eu estava no final daquele culto, daquele trabalho. Eu disse, agora vamos ouvir a irmã Joelma, né? Ela vai pregar. Meu Deus, eu acho que ela disse, Jesus é agora. E eu peguei aquela palavra e eu não segurava mais o microfone. Eu não estava ouvindo capaz que eu pregava no vídeo. Jesus amado, e vai agora está o microfone tremia mais do que eu. E aí o Senhor desceu um som poderoso sobre a minha vida, eu não vi mais nada. Eu comecei a ministrar na autoridade de Deus. E foi uma pessoa comigo, o nome dela é irmã Seita. E eu não conheço Seita, disse, eu vou com você. Porque se ela disser qualquer coisa com você, eu pando no frente nela. Eu disse, Jesus, não deixa ninguém dizer nada não, vai ser. E quando terminou, ela disse, ai minha filha, não foi diferente. Eu vi para o pastor dizendo, eu nunca vi essa mulher, meu Deus do céu, essa mulher prega. E não preguei, não foi o Espírito de Deus que falou na minha boca. Porque Deus está esperando você tomar atitude e obedecer a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Jesus me chamou, Deus me chamou, mas eu tenho que esperar o pastor Cleito e a pastora Ângela dizer que eu tenho que pregar, convidar eu para evangelizar, querido. Eu nunca esperei que o pastor me dar a oportunidade. Porque se eu tivesse esperado por eles, eu não estaria hoje aqui ministrando essa palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Peço de chamado é dor, é necessidades financeiras. É, Deus. Morava numa casa de barro, Deus a sabe. Banheiro era um pano. O quarto era uma empanada de circo. Uma vez tiraram uma foto da minha sala, um sofá que eu fui buscar lá no meio da rua, que tinha jogado fora, eu peguei e trouxe pra dentro de casa. Meu marido disse, isso não presta pra sentar, não digo presta, vira ele, põe um pau aqui, põe um rasga esse colchão velho aí, de solteiro, põe as esponjas, põe um lençol, e vai dar, eu quero minha casa arrumada. Minha mesa era uma caixa de papelão, eu cobria, aos beijos de sempre, eu cobria com um pano, pegava uma margarina, enchia de areia, botava umas rosinhas do jardim do lado de fora, e colocava ali e dizia, ô casa bonita. Aí um dia tiraram uma foto. E quando mostraram ela revelada, eu disse, meu Deus, o que é que o meu sofá está fazendo lá de fora? Aí a irmã Cida pegou a foto e disse, mulher, isso aí é a tua sala. Digo, ô Jesus, misericórdia. Parece que o negócio é feio. Na foto fica mais bonito, né? E aí, mas eu nunca desisti. O Senhor me mandava ir para o Ceará, eu ia. Aleluia. O Senhor me mandava ir para Pernambuquim, nós ia. Aleluia. Tem um lugar chamado Pernambuquim que nós atravessa numa lama. Fica tudo seco, só mãe. Aí nós temos que atravessar, vai numa canoinha, desce da lama, né, Elda? Aí a sola patrocina a Elda é tão grande que sumia na lama. Aí as pernas ficam tudo pretas, lama nos olhos, lama na sobrancelha. É lama por tudo quanto é canto de noite, é louvado. É bem dizendo, é cantando, glória a é Deus. é no calor, é sem carro, nunca andamos de carro, Glória. nunca ficamos em hotéis chique, nunca ficamos em ar-condicionado, dormia no chão, com as caranguejeiras de lado, comia peixe, cará, pegado na lama, com bolachão. É, Deus. Mas dava glória, dava? Aleluia. Eu me com só a cabeça. Mas essa mulher que dava glória. Eu tinha ficou ruim com esses peixes, coitadinho. Eu botei ela nessa prova. Bendito seja o nome do Senhor. Você está pensando que ser profeta tem um chamado? É. Que horas que você quer? Peraí, deixa eu olhar aqui na minha agenda, tá? Não, para essa semana não tem, tá cheio. O hotel eu quero 5 estrelas. É assim, né, cara? Irmã Joelma, alô? Você pode pregar aqui no Ceará? Pode, filho, pode. Como é que faz para trazer você? Meu filho, me dê só a passagem. No ônibusinho velho que tem lá. Tem, Elda? Ônibus bonito, tem ar-condicionado, abençoado. Me dê só a passagem que eu tô lá, eu tô
crer. Nós não tínhamos negócio, nós não tínhamos nem para comer dentro de casa, como é que nós queríamos para viajar, meu filho? Para começar, nós chegávamos na balsa lá e dizia assim, moço, nós estamos indo anunciar o evangelho. Dá para o senhor levar nós de graça? Vai, sempre, crente. Pode ficar com raiva, mas nós vai. Aleluia! Isso é Deus trabalhando, até o cão obedece. Aleluia! Atravessava, chegava lá, pegava aquele ônibus e ia para aquela cidade. Aí nós chegamos nessa cidade, estava lá na cidade, tem mais, deixa eu dizer mais. Tá pensando que quem sai para fazer aula pode estar com gracinha, brincadeirinha? Ah, não pode não, meu filho, o dono da obra é sério. Nós tínhamos feito a obra e aí começamos umas palhaçadas. Minha primeira palhaça era eu. Aí comecei a fazer umas palhaçadas e ter de juízo, saindo do projeto, do plano. Aí de repente Deus tomou, me tomou assim, me deu um pulo. Eu digo, pronto, é agora. Jogou eu no chão, todo mundo caiu junto. Disse o povo, disse, pronto, Jesus, agora vai falar. Aí Deus disse assim, eu não te chamei aqui para brincar. Eu te chamei para fazer a minha obra. Arruma a fala, vai pra estrada, porque quero vos levar a lugar. Aleluia, Jesus. E nós éramos obedientes. Pô, acabou a graça, não acho que nem graças a Deus, viu? Pelo amor de Deus, na bolsa. Aí o Senhor mandou nós ir para uma praia mais pra dentro. Mais pra dentro. E quando nós chegávamos aí, nós ia ter uma festa. Eu falei, como é que nós vamos que nós não tem dinheiro? Jesus não vai para a beira da pista. Aí a irmã mandaram ela assim, minha filha, não sei, mas nós vamos. Peraí. Pegou a moto velha dela, encheu o gasolina, eu carrego uma por uma. Mas vai tudo, hein? Aleluia! Quando a cara vem Madalena com umas 3 irmãos de moto, eu digo, agora melhorou, porque ficava esperando demais. Fomos para aquela prainha. Chegamos naquela cidade, quando eu cheguei lá, o pastor estava tripulado. O pastor disse, não vai na sequestra, não. O pastor presidente disse que tinha para ministrar a palavra no rei. E o pastor estava tendo uma de raiva. E eu me deu aquela dor na minha alma, e eu disse, irmão, por quê, pastor? Por que não vai ter fé? O culto já está arrumado, as cadeiras já foi anunciado, todo mundo já sabe, por que não vai ter? Porque o pastor não veio para pregar e não vai ter fé. Então eu vou acabar com isso agora. Eu disse, irmão, é por falta de um pregador. Agora me meter estreito, não? Pois não tem problema, eu tá aqui é hora. Eu prego, eu canto, eu pulo, eu marcho, eu dou lugar, expulso demônio. Tudo que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Ele disse, você faz, eu disse, brincando, tá? Ele disse, você faz, eu rasgo minha vida e não faço. Ele disse, pois bora, manda aqui, vem. Aí eu saí acompanhando, eu digo, pronto, e agora? Ele não desceu o jeito, você inventou. E aquela multidão estava lá, o Senhor me usou para a glória dele, salvou, libertou, transformou. E a obra de Deus foi feita, porque quem tem chamado tem que ter coragem. Oh, glória! Glória a Deus! E aí, eu tinha dúvida do meu chamado de missionário, porque eu levava o nome de missionário, mas eu não tinha uma carteira de missionário. Eu não tinha descido olhos sobre minha cabeça, porque o povo tem uma história, tem uma raiva de crente ruim. Tem uns crentes ruins que dizem, não é pastora não tem olho na cabeça, tem missionário não tem carteira. Que conversa! Então eu quero dizer que quem me chamou foi Jesus. Ele disse, Glória a Deus! eu te escolhi, Aleluia! o maior é o Senhor, o dono da obra é Ele, papel para Ele é nada. Aleluia! Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Me consagraram missionário, eu recebi minha carteirinha, e eu estava ajudando um pastor, e o pastor era ladrão, gostava de dinheiro. Começou a querer, eu comecei a pedir uma cesta básica para chamar o povo de uma favelazinha. Eu disse, a gente entrega um papelzinho, dá a eles vêm assistir o culto, depois botar ele uma cesta básica. Ele começou a roubar o dinheiro da cesta básica, o dinheiro, dizer que eu vou botar gasolina, que eu não vou gastar gasolina no meu carro para estar andando atrás de cesta básica. Eu digo, o quê? Pois eu estou saindo do seu ministério agora. Ele disse assim, pois é, mas você consagrar, eu pego, peraí, o que eu faço com essa carteira? Me dê a tesoura aí. Eu corto ela agora. Porque eu sempre fiz a obra do Senhor sem precisar de carteira de missionário. Aleluia! Porque quem me escolheu foi o Senhor quem me escolheu. E quem me ungiu não foi você. Foi Deus quem me chamou. Glória a Deus! E Aleluia! um certo dia, eu tinha uma dúvida do meu chamado. E nós fomos para, estou terminando, para um lugarzinho no Ceará. Eu esqueci o nome agora. E nós estávamos lá.
Irmão, eu sou uma pessoa que eu sou assim. Eu me estresso logo. Se eu tiver com sono, eu fico brava. E se eu tiver com fome, eu fico mais brava ainda. Eu não dou lugar, não prego, não canto, não louco, não faço nada se tiver com fome. Né, eu? Agora já melhorou, agora já estou. Antigamente eu não dava não. E eu não gostava quando era a hora de eu dormir, eu podia fazer aula só de chegou a hora de eu dormir, não vinha com história de orar não, eu não vou não. Vamos orar ali na casa da irmã, eu digo, eu não vou orar não. E tu leva as mulheres, eu não vou. Não me atribui, não me tire da graça. Você vai sim. Me levar a força, eu digo, que ódio. Vou dar lugar. Eu não vou nunca. Deitei no chão, digo, vai dormir aqui, vão ficar 10 horas, eu vou dormir. Mas aí começou a descer uma glória que nem desceu hoje nesse lugar. Desceu uma glória assim, emocionante. E eu não aguento, aí não, quando cai o azeite, Deus eu não dou conta. O sono vai embora, a fome passa. E Glória a Deus. e quando começou a descer aquela glória, eu comecei a chorar, aí eu digo, Jesus, me perdoa pela minha rebeldia. Mas me diz uma coisa, eu falei no meu coração, eu digo, Jesus, eu tenho Jesus esse negócio de eu dizer, eu sou missionário. Eu não tenho carteira, ninguém me diz que eu sou, nem a meu pastor não sabe que eu sou missionário. É o que estou dizendo, Jesus. O povo que me chama de missionário. Mas eu quero que o Senhor me diga uma coisa. Se eu sou missionário, fala hoje comigo nesse lugar. Diz pra mim que eu sou tua missionária. Que eu sou missionária. Mas tu usa minhas amigas não. Irmão, eu não falei com a pouca. Eu só pensei com a minha alma. E eu chorando, só as lágrimas caindo. Eu digo, se essa dona dessa casa não tiver dom de profetizar, nem que seja só hoje, dá a ela o prazer de profetizar. Glória a Deus. Eu não acabei nem de pensar. A mulher começou a falar assim, minha missionária, tu és minha missionária. E o Senhor me chamou dela e disse, filha, eu te escolhi, eu te chamei, não foi homem, fui eu. E digo assim para ti, querida, que quando eu te mandar fazer a minha obra, nem que seja com uma muda só de roupa, dentro de uma sacola, vai e faz, porque eu tenho os teus na palma da minha mão. E se tu não fizer, levarei um por um, e por fim levarei a ti. Eita. Eu digo, Jesus não precisava ser eu ter tão bravo. Sabe por que Deus disse isso, querido? Você vai entender. Porque eu estava dizendo assim, a partir de agora eu não vou mais fazer a obra, não tenho uma sandália aqui perto. Eu vou, estou passando vergonha, minhas roupas velhas, tudo cheio de buraquinho bem pequenininho das traças. Essa igreja cheia de gente rica. Fui pregar uma vez, me deram um sapato, que quando eu dobrei o joelho, eu levantei, estava de boca aberta. Eu saí arrastando assim, o irmão, chego pro público de Gramado, eu vou aqui com os pijabó. Meu Deus, tem misericórdia. Cheguei na hora, pensei que estava só eu. Você tomar cuidado, tem muito olho aqui vigiando, viu? Peguei aquele sapato e disse, Jesus dos crentes. Meu Deus, já tomou um sapato tão bonito. Ai, meu Deus, arranquei aquela sola. E vai ter que arrancar o outro também. Aí eu dizendo assim, meu Deus do céu, eu sou uma pobreza. E eu vou ter que pegar. Tu lá que eu olhei que o moço vai assim pra mim. Oi, gente, boa tarde. Vou entrar. Fala, meu Deus. Preguei, tem glória. Fui pra casa, enfrentei uma ambulância, andei de pé. Quando cheguei em casa, tava era aberto o sapato. Só tava só em cima, embaixo tinha mais nada. Mas eu ministrei a palavra de Deus. Glória a Deus. A minha casa era de barra, madeira, caiu um pó no meu olho. Você sabe o que é passar prova, querido? É você amanhecer o dia, só tem cuscuz, é bom. Cuscuz tá bom. Tem cuscuz, tá bom demais, não tá, eu? Mas eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Eu chegava na minha igreja, era todo mundo final de ano. A roupa era roupa tinha roupa de Branca de Neve, vestido de Branca de Neve com a gola alta. Tinha o vestido da princesa Diana, vestido de resplendor de glória. Tinha sapato de ouro, cabelos bonitos e arrumados. E eu e a irmã Tita olhavam uma para a outra e dizia, meu Deus do céu. Tinha uma irmã que eu gostei, eu tenho muita dó dela, dizia, mulher. Que profeta somos nós. Ô missionária pobre. Olha a roupa que nós vai para a igreja, começamos a chorar. Aí eu chorar também, entendeu?
visita, mas tem que ir. Quando nós entramos, meu Deus do céu, tem perfume, mulher, não tem nem desodorante. Valha, meu Jesus, foi uma pimenta. Vida não tem creme, nem óleo de coco. Meu Deus, é prova. Cadê o shampoo, nem sabão? Digo, minha filha, o trem da vez, né? Mas vamos embora. Nós entrava naquela igreja, adorava o Senhor com a nossa alma, com o nosso espírito. Deus nos tomava e usava para aquelas mulheres bonitas, de cabelo bonito. E aí aquelas porradas, tudo. E agora Deus descer, sabe por quê, querido? Porque Deus não está interessado no exterior. Ele está interessado no teu interior. Isso é preço de chamado. É verdade, Senhor. Aleluia. Tem uma noite que nós amanhecemos um dia na calçada olhando para as estrelas. E ela dizia assim, cadê a roupa? Cadê o sapato? Nós não somos missionárias não, tem mulher calar a boca, pelo amor de Deus, nós vamos. Nós cantava, nós chorava. Aí tinha uma menina bem pequenininha, Cleidinha, que ela olhou e disse assim, mulher, pelo amor de Deus, você decida aí, ou chora ou canta. Mas nós temos que andar chorando e semeando a semente. Eu espero que você tenha entendido nessa noite que o chamado de Deus para a tua vida não é dinheiro, não é fama, não é posição, é humilhação, é adoração e santidade diante do trono de Deus. Glória a Deus! Por isso Paulo e Silas foram pegos, lançados daquela prisão, acorrentados, mas louvaram, as cadeias se abriram e o nome do Senhor foi glorificado. Quando você aprender a adorar a Deus em qualquer circunstância da sua vida, você receberá aquilo que Deus preparou para ti. Tira de pé, vamos estar com Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Com mais um louvor. Coloca ali pra frente daquele 22, que eu não sei qual é a parte. Daquele lá pra frente.